Olá, estudantes! Eu sou Jaqueline Lituac, professora de Design de Interiores. Hoje estamos aqui da Casa Copernambuco, no ambiente Lounge Deca, para gravar nossa quarta videoaula, Tendências no Design de Interiores. Como vocês estão vendo, aqui a gente tem bem presente esse estilo de colunas que remete realmente ao neoclássico, que é o estilo do edifício Palazzo Itália e que tem tudo a ver com a cultura provinda dos gregos e dos romanos, que é super tendência também, já que nós estamos num ambiente cenográfico e que tem bastante referência, materiais diferenciados. Nós temos metais, o uso de espelho d'água e todos esses materiais que juntos conseguem trazer para vocês esse ambiente bem cenográfico e as tendências realmente, seja de arquitetura, design de interiores, de peças icônicas e peças funcionais, para que a gente consiga refletir no modo de construir hoje. As tendências surgem e estão bem atreladas ao modo de viver e os ambientes foram e vão se modificando ao longo das tendências. Ou seja, ao longo das décadas a gente tem alguns marcos e tem essa forte ligação de tendências e modas. E aí que surge que com as tendências, ao passar do tempo, a gente tem que ter essa preocupação de não se ligar em apenas produzir em forma a produzir em larga escala. Por quê? Em larga escala a gente consegue produzir mais em menos tempo e com um custo menor, mas a gente não consegue produzir necessariamente uma característica que o cliente acha que seja afetiva, que reflete curvas, que reflete a natureza, que é bastante tendência, inclusive no nosso século atual. As tendências têm moldado o design de interiores nos últimos tempos, substituindo o foco em estilos mais permanentes por uma abordagem mais efêmera e dinâmica. Como vocês podem ver nesse ambiente mais cenográfico, é um lounge com esse apelo forte ao estilo do prédio, o neoclássico, com as pias em formato de colunas e um design super moderno, contando com metais bem imponentes e dando esse visual requintado. Também temos esses espelhos d'água, que dá essa sensação de tranquilidade, de natureza, dá esse requinte e esse aspecto um pouquinho mais monumental, mas que é também funcional. As tendências surgem e estão bem atreladas ao modo de viver e os ambientes foram e vão se modificando ao longo das décadas. Temos essa definição de tendência baseada tanto na cultura local como na ligação forte com a moda, refletindo na natureza passageira das preferências do design. A partir do finalzinho do século XX, ele começou a ultrapassar o conceito de estilo fixo nas artes e no design de interiores, ampliando mais não só o alcance como as opções, com diferentes materiais, cores, texturas, arranjos, e aí sim permitindo que a gente misture estilos. O que é tendência hoje? Podemos utilizar materiais mais naturais, podemos utilizar o verde, os tons terrosos, podemos utilizar as pedras, podemos utilizar também materiais locais, como o adobe, a argila, podemos utilizar uma diversidade de elementos. E qual é o cuidado que a gente, como design de interiores, precisa ter? Observar os gostos do cliente, observar se a gente está só se preocupando em uma produção em larga escala, observar o quanto o cliente quer gastar, qual o perfil de arquitetura, de design de interiores, de mobília que ele gosta e ter todo esse cuidado na hora de projetar. Por qual motivo? Tendência surge e tem uma ligação muito forte com a parte da moda. Por quê? Tendência e moda estão super atrelados com a vida do cotidiano das pessoas. Então significa dizer que eu posso fazer uma viagem, achar bem interessante um estilo e trazer isso para um ambiente da minha casa. Seja ele em uma escultura, seja ele em mobília, seja ele num lounge, seja ele numa sala, seja ele no meu escritório particular, porque eu vou atender o cliente e vou trazer ele para esse mundo diferenciado e cheio de tendências e referências novas. Eu posso utilizar outros elementos, mas é bem interessante que eu utilize elementos que eles gostam. Cores, formatos, texturas, tudo isso a gente percebe no dia a dia e dá conforto ao ambiente, que é algo essencial para a cultura do design de interiores atual. Porque, como vocês viram na primeira aula, o design de interiores tem um aspecto antes da Revolução Industrial, mais artesanal, da cultura do artesão, da cultura de fazer a mobília mão a mão, sem uso da máquina, sem uso de incrementos. Após essa ruptura, que é quando a gente entende o design de interiores como profissão propriamente dita, a gente tem a possibilidade de utilizar máquinas para fazer esse trabalho mais preciso e para ganhar tempo e conseguir realmente um produto um pouco mais acessível, mas a gente pode usar também elementos naturais. Pode fazer, inclusive, móveis um pouco mais rústicos, utilizar essa pegada um pouco mais natureza,
de calmaria, tranquilidade, mas utilizar realmente esse tipo de madeira mais bruta. E aí, eu convido vocês a continuarem acessando nossos materiais, que é bem interessante. E a gente vai ter também um podcast bem bacana, com arquitetos dando referência, cheio de estilo. Temos ambientes bem sofisticados também na Casa Cor. Temos a junção de materiais diferentes, materiais locais, como os ladrilhos, como o combogó. Temos vários elementos bem interessantes para vocês. Se a gente conseguir utilizar ele no design de interiores do seu cliente, é bem essencial e bem importante, porque realmente faz esse link e todo mundo quer estar num ambiente que foi projetado para convidar o usuário para o local. Com o advento da indústria da cultura, conceito criado por Adorno e Rockner, o consumo se tornou uma força motriz das tendências a partir da Bauhaus e a conexão entre o design e a produção industrial, que fortaleceu, influenciando nesse modo de criar ambientes, atendendo ao público da época e que também dá essa sensação e esse leque maior de atingir os outros públicos. Com relação a tendências, a gente tem esse apelo pela natureza mais perto do ser humano, que é bem interessante para o design de interiores e para a formação de vocês atual. O design tem que ter sempre a preocupação de atentar aos gostos do cliente, atentar aos materiais que são possíveis, atentar aos custos também, porque tendência é colocar referências, mas até que ponto a gente coloca uma referência de fórum, uma referência que está longe da vivência de quem vai usar o espaço, de quem vai se sentir bem no espaço. Porque antes de mais nada, design de interiores, design da ambientação do ambiente, tem a ver com função e estética, mas tem a ver também com gostos, com conforto. E após a Revolução Industrial, por mais que a gente tenha adquirido esses costumes de estar produzindo um pouco mais rápido, um pouco mais voltado a móveis planejados, em vez de móveis necessariamente mais rústicos, móveis produzidos inicialmente de uma forma mais artesanal e que hoje não necessariamente precisa ser artesanal, mas que precisa trazer características que convidem as pessoas a usarem o espaço, as pessoas a ficarem confortáveis no espaço. Luz tem a ver com o ambiente? Tem. Materiais, de uma forma geral, tem a ver com o ambiente? Tem. Então, todos os estofados, todas as cadeiras, tudo que é peça metálica, seja os arranjos, seja a parte das torneiras, tudo isso tem a referência, tanto local como a referência do indivíduo que vai usar o espaço. Se eu estou projetando um espaço de interior, que é uma sala, ou de repente um lounge, como esse que a gente está aqui hoje, é interessante a gente pensar em assentos bem confortáveis. É interessante pensar realmente na iluminação, se vai estar confortável para fazer aquele uso, para fazer uma leitura, para conversar, para descontrair e para ter toda essa pegada mais moderna também, já que a gente está falando de tendência atual. Tendência é uma releitura do que passou, que já aconteceu, e a gente tem uma identificação por aquele estilo, ou algo que acontece hoje e a gente acaba aplicando por um interesse maior, por uma familiaridade, por gostar daquele tipo de material. E aí aqui a gente vê realmente essas colunas do neoclássico aplicada nessa outra estrutura. Foi criado para isso, é um ambiente mais cenográfico, porque o objetivo da Casa Cor também é esse, é uma amostra de arquitetura, a amostra de arquitetura e decoração hoje, mais importante no estado de Pernambuco e que vem acontecendo todo ano. Essa é a nossa 37ª edição. Uma forte crítica atualmente às tendências globais dominam o cenário do design de interiores. Estilos como minimalista, industrial, rústico, escandinavo, retrô, dentre tantos outros mencionados, seja nesta aula, como também falados um pouquinho mais nas aulas anteriores, permeiam um design mais contemporâneo e se apresentam de tantas formas como nossa criatividade permitir, desde que a gente se aproprie da cultura, sem reproduzir unicamente um traço ou estilo de cultura estrangeira. Teremos resultados, sem dúvidas, originais e bem interessantes, com a cara da nossa cultura, fazendo uso de itens locais, como os combogós, ladrilhos, tão presentes nos sítios históricos de Olinda e Recife, tão afetivos e tão interessantes para o nosso clima local. Aqui na Casa Cor temos ambientes bem distintos e mobílias de muito estilo. Os arquitetos trouxeram tendências atuais e releituras, com tantas particularidades e bem diferentes também. Alguns mais neutros e nessa proposta de integração, como no caso do restaurante Refúgio, que vocês viram na outra videoaula, outros mais estilosos, mais imponentes, mais modernos, como nesse ambiente que estamos aqui hoje, e com essa proposta um pouco mais vibrante. Temos também ambientes bem icônicos, como esse da década, o que traduz a quantidade de opções e de alcance que temos com o formato que damos aos interiores.
sendo o foco maior nesta parte de tendências o projetar com autenticidade e funcionalidade. O design de interiores precisa se ater e ter essa preocupação realmente de projetar de acordo com o gosto do cliente. Tivemos realmente essa influência da Bauhaus, que rompeu, né, com algumas características anteriores, com esse estilo industrial, só focado na produção em larga escala, por exemplo, e que se estabeleceu influenciando de modo a criar ambientes atendendo ao público de uma maneira geral, mas também trazer sensações diferentes. É bem interessante que a gente faça uso de tudo que a gente aprendeu nas outras videoaulas, mas também faça uso de materiais novos, busque os estilos e referências, tanto das aulas como o que a gente vê na cultura local, o que a gente já viveu em outros espaços, sejam espaços mais interioranos ou espaços mais imponentes, que eu diria espaços como de mostras como essa, que é a Casa Cor Pernambuco, mas temos tantas outras. Temos a Rio Mar Casa, temos outras mostras mais acessíveis em lojas e planejados, temos mostras de iluminação, temos essas tendências reproduzidas em tantos objetos quanto esses que a gente está aqui vendo hoje. Essas torneiras são bem imponentes e tem um aspecto realmente mais monumental, com esse tom seja cobre, seja metal, seja ouro. A proposta desse ambiente realmente é trazer esse espaço mais convidativo para uma reflexão. De repente a gente está vendo aqui também um estilo refletido naquela parte mais impressionista, do expressionismo também, que a gente viu lá atrás na segunda videoaula. Então é interessante que vocês se atenham a esses aspectos e utilizem para produções de vocês e se referenciem sempre que puderem. É bem interessante que vocês continuem participando de todos os materiais que vêm sendo produzidos, tirando dúvidas e se formando realmente designers mais capacitados e bem informados. Vamos chegando então ao fim da nossa videoaula. Como vimos, os projetos da Casa Cor e as tendências recebem influência mútua, seja da arte, da moda, da cultura local, dos aspectos do cotidiano, da vivência de uma maneira geral e também da indústria. Então, é a gente que impulsiona o mercado, mas o mercado também impulsiona a gente. Então, convido você, estudante, a assistir às nossas videoaulas, a participar dos nossos podcasts, dos fóruns, tirar dúvidas, interagir com os professores, não ficarem acanhados, porque o material realmente tem o intuito de formar vocês e tirar essas dúvidas, trazer tendências novas, fazer elementos antigos, fazer o uso de matéria-prima local, fazer o uso de matéria-prima de outros lugares que vocês se inspiraram, seja numa viagem, seja no filme, seja referência de qualquer outro lugar. Então sigam o nosso EducaPE, seja no Instagram ou no YouTube, e fiquem por dentro de todo o conteúdo produzido, seja na página do ETPAC, como também no ambiente virtual e no EducaPE TV.